Que destacar a morte do Papa Francisco. Infelizmente, tivemos essa notícia no início da madrugada de hoje, aqui pelo horário de Brasília. Ele que morreu hoje, aos 88 anos. O anúncio aconteceu por volta de 9h45 da manhã, horário local, horário de Roma. É o que vamos conferir. O momento desse anúncio oficial do Vaticano sobre a morte do Papa, anúncio feito pelo carmelengo Kevin Farrell. Vamos acompanhar. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Uma notícia abalou o mundo. O Papa Francisco morreu. Mas, e se eu te dissesse que essa morte pode ser muito mais do que o fim de um papado? E se eu te dissesse que essa morte pode marcar o início do fim? Calma, você vai entender tudo ao longo deste vídeo. Assista até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos no mundo. Pouca gente sabe, mas existe uma antiga profecia atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Ele teria recebido uma visão sobre todos os papas que viriam até o fim dos tempos e registrou 112 lemas em latim, cada um descrevendo um futuro papa da Igreja Católica com uma precisão assustadora. Segundo os estudiosos, o Papa Francisco é o 112º nome da lista. E o lema que o representa é o último. Diferente dos anteriores, esse lema não descreve apenas um papa, mas traz uma mensagem muito mais sombria. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano. Ele apacentará o rebanho entre muitas tribulações. E quando estas coisas estiverem concluídas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. Mas isso levanta uma dúvida. Se Francisco é o 112º e o último da lista, então, ele foi o último Papa? Ou ainda haverá um 113º? E é aqui que as coisas ficam mais misteriosas. Alguns estudiosos afirmam que Francisco foi o último da era profética da Igreja e que o próximo, aquele que virá agora, não é apenas mais um Papa, mas sim o cumprimento da última parte da profecia, Pedro, o Romano, o líder que surgirá no tempo da perseguição final. E é aqui que essa profecia se conecta diretamente com a Bíblia, mais especificamente com o livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos analisar isso juntos. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Também são 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio. E quando vier, deve durar pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º, e é dos 7, e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 9 a 11. Essa passagem fala sobre uma mulher sentada sobre 7 montes. Na Bíblia, mulher muitas vezes simboliza uma igreja ou sistema religioso, e os 7 montes apontam para uma cidade. Historicamente, Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas: Aventino, Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino e Celiano. Apocalipse 17, 18 confirma: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, essa mulher representa a própria Roma, ou mais especificamente o Vaticano, sede do poder religioso mundial. Mas há mais. O texto também diz que essas 7 cabeças são 7 reis. Essa profecia é interpretada por muitos estudiosos como uma linha profética relacionada aos papas que governaram o Vaticano desde que ele se tornou um Estado soberano em 1929, com o Tratado de Latrão. A partir daí,
os papas passaram a ser considerados também reis, líderes políticos de um território. Vamos à contagem. 5 já caíram. Pio XI, Papa na assinatura do Tratado de Latrão, o primeiro a reinar como chefe de Estado do Vaticano. Pio XII, liderou durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido por sua postura discreta. João XXIII, deu início ao Concílio Vaticano II, que transformou a Igreja. Paulo VI, concluiu o concílio e enfrentou grandes mudanças internas na Igreja. João Paulo I ficou apenas 33 dias no papado antes de morrer misteriosamente. Por ter tido um pontificado extremamente curto, muitos o confundem com o rei que duraria pouco tempo, mencionado na profecia. No entanto, nessa linha de interpretação, ele ainda é contado entre os 5 primeiros que caíram, ou seja, que já passaram. Um existe, sexto, João Paulo. Segundo, um dos papas mais influentes da história moderna, com um reinado longo e poderoso, considerado aqui como o papa que existe no tempo da profecia, simbolizando estabilidade e influência mundial. O outro ainda não veio, e quando vier, deve durar pouco tempo. 7. Bento XVI. Teve um papado relativamente curto e, de forma inédita na era moderna, renunciou voluntariamente ao cargo. Por isso, muitos acreditam que ele é o papa que duraria pouco tempo, profetizado em Apocalipse 17. A besta que era e já não é também o 8º e é dos 7. 8º, Francisco. Ele é visto por alguns intérpretes como o último papa antes da manifestação do anticristo. Por isso, é chamado de o 8º, mas que pertence aos 7, ou seja, dá continuidade à estrutura anterior. Seu perfil progressista, suas posições globais e sua forte influência política são interpretadas como indicativos de que ele está ligado ao tempo do fim. Agora, com a morte de Francisco, o mundo aguarda um novo Papa. E segundo a profecia de São Malaquias, ele seria Pedro, o Romano, o Papa que conduzirá os fiéis em meio à perseguição final, até o juízo e a destruição de Roma, a cidade das 7 colinas, descrita em Apocalipse 17, 9. Agora veja que impressionante. O texto diz que a besta que era e já não é também o 8º e é dos 7. Ou seja, o 8º rei está conectado aos 7 anteriores. E quem veio depois de Bento XVI? Francisco. Ele seria o 8º rei. Ele não estava na profecia de Apocalipse como um novo rei, mas como alguém que pertence aos 7 anteriores. Alguns interpretam que o próximo, o sucessor de Francisco, pode não ser simplesmente o 9º, mas a própria figura descrita como a besta que sobe da terra em Apocalipse 13, também conhecida como o falso profeta. Esse falso profeta é descrito como: tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele exercia toda uma autoridade da primeira besta em sua presença e fazia com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta. Ele realiza milagres, engana as nações e prepara o caminho para o anticristo. E se o próximo papa for essa figura? Um homem carismático que prega a paz e a união entre religiões, mas que oculta uma agenda obscura? E se ele for o responsável por dar início à agenda do Apocalipse? O último papa, o tempo da tribulação, o juízo, tudo pode estar começando agora. A profecia de São Malaquias termina com uma sentença final. Quando essas coisas estiverem concluídas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. Esse é o fim do ciclo da Igreja na Terra, o fim do tempo da misericórdia, o começo do juízo final. Tudo está se encaixando. A morte do Papa Francisco pode ser mais do que o fim de um papado. Pode ser o início da última fase antes do retorno de Cristo. E agora, quero saber de você. Você acredita que o próximo Papa será o último? Ou você tem outra interpretação sobre as profecias de Malaquias e o livro do Apocalipse? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua visão e vamos refletir juntos. Se você quer mais conteúdos assim, revelando os mistérios da Bíblia e os sinais do fim dos tempos, se inscreva agora no canal Voz do Apocalipse, ative o sininho
e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Porque o tempo está correndo. O falso profeta se aproxima e o mundo ainda dorme.